História: As primeiras cidades brasileiras, páginas 58 e 59. Olha lá, vamos um pouquinho de história? O que a gente está vendo aí? Olha, a gente está vendo um carro meio antigo, né? A gente está vendo um meio de transporte muito antigo, que é por escravos, né? E aqui a gente está vendo um homem fazendo os registros da história. Então, aqui você observa também que quando o Brasil foi descoberto, começaram a se formar cidades. A gente tem aqui três representações, ó. Tem a representação das embarcações chegando no Brasil, a gente tem a representação da primeira missa que foi feita em solo brasileiro, e aqui a gente tem a representação da cidade que foi formada, ó, já primeiros prédios. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre quais foram as primeiras cidades do Brasil e como elas foram formadas, características delas. Vamos estudar um pouquinho? Olha lá, ó, de novo a navegação chegando e um pátio mostrando um centro de uma cidade bem antiga. A cidade de Salvador, na Bahia, é uma das mais antigas do Brasil. Ela foi fundada em 1549. Entre 1640 e 1641, o escritor holandês Arnold Montanus, de 1625 a 1683, fez uma ilustração da cidade. A obra foi publicada na Holanda em 1671, integrando uma série de imagens e relatos feitos por viajantes que estiveram na América do Sul nessa época. Então, olha lá, ó. Que bonita a ilustração que ele fez, né? Ele representou todos os barcos que ficavam ancorados no litoral e aqui os bairros, tá vendo, ó? Ele mostrou que tinha outro lago, montanhas. Observe a seguir imagens atuais de Salvador. Então, aquela imagem era de Salvador e agora imagens novas. Que linda, né? Olha como que tá cheio de prédio. Aqui, olha que lindo que tá, gente. Olha. Mirante. Então, compare o que ele registrou, que ele entendeu e viu, e o que nós conseguimos ver. Lembre-se que ele não tinha avião para ver de cima, então toda a imaginação dele era do que ele tinha andado e visto de algum ponto. Aqui é uma vista aérea, tá vendo? Ó? Aqui a gente consegue ver uma amplidão maior. Ele teve muita imaginação para fazer esse daqui, né? Salvador foi a primeira capital do Brasil. Quando a cidade foi fundada em meados do século 17, nosso país ainda era uma colônia de Portugal, ou seja, fazia parte do território dominado pelos portugueses. Naquele tempo, Portugal explorava as riquezas, ouro, pedras preciosas, recursos vegetais e as terras brasileiras que eram e ainda são muito férteis. Tudo que era cultivado ou extraído do interior da colônia era levado ao litoral do Brasil. As cidades portuárias como Salvador, Recife, Olinda, São Luís e Rio de Janeiro, nelas os produtos eram colocados em navios, conhecidos como caravelas, e enviados a Portugal. Essa daqui, ó, era como era a caravela daquele tempo. Gente, não tinha motor. Então, eles usavam a força do vento, por isso de todos esses tecidos grandes aqui, né? E também remar, eles tinham alguns escravos que ajudavam um pouco. Mas não era igual aos barcos modernos de hoje, demorava muitos dias para eles poderem chegar nos destinos. Essas eram as caravelas. As riquezas do Brasil colonial e as primeiras cidades. O pau-brasil, árvore nativa brasileira encontrada na Mata Atlântica, foi o primeiro produto extraído do território nacional. Os portugueses passaram a retirar esse tipo de madeira quando descobriram que ele poderia ser utilizado como matéria-prima na fabricação da tinta vermelha. O pau-brasil
ele era abundante no litoral brasileiro. Hoje é quase uma espécie em extinção. A partir de 530, a cana-de-açúcar passou a ser cultivada nos engenhos coloniais. Fazendas instaladas pelos portugueses próximo à região litorânea do Nordeste brasileiro. Nestes locais, escravos africanos executavam todo o trabalho, plantio, colheita, moagem para a obtenção do caldo, fervura nas caldeiras, secagem e refinamento do açúcar. Este já refinado ou em forma de torrões era colocado em navios e enviado a Portugal. Então aqui a gente vê, ó, São Luís, lá do Maranhão, Pernambuco, Bahia e as cidades, olha, Salvador, Recife, Olinda. E mostrando que as caravelas vinham, pegavam o produto pronto, que era plantado, trabalhado aqui, e levava para a Europa. Era um produto muito valioso na época. Olha aqui, ó, produção nos engenhos de açúcar. Então, os escravos cortavam a cana-de-açúcar. Número 2, transportavam, puxado por bois, aquela cana. Daí, trabalhavam com ela, moíam a cana. Por volta de 1680, viajantes que se dirigiam ao interior do território brasileiro encontraram ouro, prata e pedras preciosas. As jazidas se situavam onde atualmente encontra-se o estado de Minas Gerais. Essas foram as mercadorias mais valiosas que o reino português comercializou. O trabalho de exploração das minas era realizado principalmente por negros africanos. Porém, outras pessoas migraram para a região a fim de trabalhar no comércio e produzir artesanato. Surgiram assim as vilas e cidades do interior, especializadas na comercialização de mercadorias para atender às necessidades da população local. Olha aqui, olha, uma mina, né? Eles estão lavando minério de ouro, isso em 1835. Pode ver que a maior parte eram realmente os escravos e os capatazes cuidando deles. Aos poucos, a colônia foi crescendo e as cidades litorâneas, especialmente as portuárias, passaram a receber navios e comerciantes que transportavam os produtos do Brasil para a Europa. Olha as primeiras cidades, ó, São Luís, Olinda, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Essas estavam mais ligadas com essa parte comercial, atendendo a Portugal. Ó como Portugal é pequenininho, ó, só esse ponto vermelho aqui. E o Brasil, quase tudo isso, né? Então, aqui vários produtos. Importante, produtos agrícolas são resultado da atividade agrícola, agricultura. Por exemplo, cereais como trigo, milho, vegetais, hortaliças como batata e cenoura, ou frutas como morango, maçã, etc. Produtos minerais são encontrados na natureza em estado puro, como o ouro e a prata. Produtos industrializados são produtos prontos ou semiprontos, já vêm embalados, seja em latas, caixas. Página 58, exercício 1. Preencha a tabela com base nas informações históricas presentes naquela imagem da página 58, né? Então, vamos pensar. Tamanho da cidade, na época, é pequeno. Localização geográfica. Então, a cidade está localizada no litoral e favorece a presença de portos e ancoragem de materiais. Tipos de construção. Algumas construções lembram residências, outras prédios, edifícios e pavilhões. E quais eram os meios de transporte da época? Navios que chegavam pelo mar e ancoravam no porto. Lembra que você está analisando a imagem, combinado? Ó, relembre agora aí como era Salvador e como é agora. Vê tipos de construções, tipo de navegações, ó, os barcos eram bem maiores, né? Muito bem.
Agora, página 59, exercício 2. Comparando as imagens da página 58 e 59, que mudanças você observou na cidade de Salvador? Então, o tamanho da cidade, a cidade se desenvolveu e cresceu. A localização geográfica permanece a mesma, os morros estão menos evidentes, né? Tem construções. Tipos de construções. Existem construções modernas, como prédios altos, e meios de transporte. Então, agora ainda continuam embarcações, só que menores, na região portuária, mas agora tem automóveis e ônibus. Página 63. Assinale com um X o tipo de produtos enviados à Europa durante o período colonial no Brasil. Então, eram enviados produtos agrícolas e minerais, não tinha indústria aqui. Atualmente, quais tipos de mercadorias são produzidos e vendidos pelo Brasil a outros países? Então, hoje a gente continua vendendo agrícolas, também continua vendendo minerais, mas também a gente agora produz alguns produtos industriais, né? Minérios, petróleos, soja, derivados, carnes, café, calçados, açúcar e outros produtos assim. Aqui onde eu vivo. Quais tipos de produtos são produzidos em sua cidade, seu estado? Então, aqui nós temos agrícolas, mandioca, banana, coco, arroz, feijão e milho. E industriais, confecções, móveis e alimentos. Eu fiz da cidade. Pessoal, um beijo e até a próxima aula, tá?